Glória a Deus, a paz do Senhor, irmãos. Jesus disse: fazei isto em memória de mim. Por isso, nessa noite, a igreja se reúne mais uma vez para relembrar. Eu nunca vi ninguém, irmãos, em plena consciência centenária, todos os meses lembrar a morte de alguém. Não existe. Mas a igreja, todos os meses, ela relembra a vitória de um que morreu, mas não ficou morto, mas vive para sempre. E a sua presença é real aqui nessa noite. Aleluia. Por isso Jesus disse: fazer isso todas as vezes em memória de um que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive para sempre. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo 27. A partir do versículo 11. Melhor, a partir do versículo 15. Mateus 27, a partir do versículo 15. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos: qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, sua mulher mandou-lhe dizer: não entres na questão desse justo, porque num sonho muito sofri por causa dele. Mas os príncipes dos sacerdotes e os anciões persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matassem a Jesus. E respondendo o governador, disse-lhes: qual desses dois quereis que vos solte? E eles disseram: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus, o chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. O governador, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo, considerai isto. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue, caia sobre nós e sobre nossos filhos. Então soltou-lhes Barrabás, e tendo mandado açoitar a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Podeis se assentar. Meus irmãos, uma noite como esta, quando nós nos reunimos para participar da Santa Ceia do Senhor, nós saímos dos nossos lares agradecido a Deus, porque Ele olhou para mim e para você,
e vendo a minha e a tua condenação, ele deu o melhor, ele disponibilizou o melhor que ele tinha na glória. Ele preparou o seu próprio filho para assumir a minha e a tua culpa. Porém, Jesus estava se aproximando da sua hora final na terra. Jesus já estava vendo as horas se aproximar do momento da crucificação. E os homens, os líderes religiosos da época, os fariseus, os escribas e todos aqueles que se levantaram para afrontar o mestre, eles começaram a movimentar a multidão para pedir a morte de Jesus, o acusando. E o principal acusação que o levou à cruz foi por ele ser chamado o Rei dos Judeus. Tudo que os homens achavam e que César, o imperador da época romana, ele se preocupava, era de alguém querer ocupar o seu espaço, o seu lugar. Tudo que ele se preocupava era em querer perder o seu poder. Esquentou para mim aqui, eu vou pedir para. Obrigado. Tudo que César, o imperador, ele não queria era perder o seu espaço, o seu poder, a sua liderança. E então Pilatos, o governador da época, ele se viu acuado, se viu num estado crítico, e diante de uma pressão de uma multidão, e estando também em dificuldades políticas na época, com o povo judeu, porque era um homem não muito bem visto pelo povo judeu, e diante de uma pressão da multidão, ele quis então arrumar uma forma de poder resolver aquele problema entre a multidão e a sua situação. Ele tinha plena consciência quem era Jesus. Ele sabia perfeitamente quem era Jesus. Ele sabia a história do mestre, porque chegava até os seus ouvidos as maravilhas, os milagres, as realizações que Jesus fazia. E quando a multidão, pressionada pelos líderes religiosos da época, e ele também entendendo que todas as acusações que estavam fazendo contra Jesus não tinha fundamento, não tinha lógica, ele se apegou em apenas uma. Ele disse: eu não estou bem com os judeus. O imperador romano, também não estou muito bem com ele. E eu preciso então, a única forma de eu levar esse problema até César,
é dizer a César que Jesus está ameaçando o seu reino. Que Jesus está dizendo que ele será rei dos judeus. Eu preciso levar essa situação até ele, para tentar resolver esse impasse. Muitas das vezes, nós diante das multidões, nós não sabemos o que fazer. Temos a plena consciência de tomar as decisões certas, as escolhas certas, e muitas vezes transferimos as nossas decisões, as nossas escolhas para as multidões. Todos nós, meus irmãos, todo ser humano, ele toma e precisa tomar as suas decisões e fazer as suas escolhas. Porém, em algumas escolhas, nós não podemos errar. Tem escolha, e pelo menos uma, o ser humano não pode errar essa escolha. Você escolhe quem vai ser a sua esposa, a mãe dos seus filhos, o pai dos seus filhos. Você escolhe a tua profissão, você escolhe a faculdade que você quer cursar. Você escolhe até os amigos que você quer ter. Porque essa questão de amigos não é os amigos quererem ser teu amigos. Nós precisamos escolher quem são os nossos amigos. Quem são as pessoas que somam conosco. Tem muitas pessoas andando mal na vida, porque escolheram maus amigos para estar ao seu lado. E essa escolha é nós que fazemos. Quem queremos estar perto de nós? Quem são as pessoas que precisam estar perto de nós? E nós, como servos de Deus, mais do que nunca, precisamos escolher as pessoas certas para estar ao nosso lado. Pessoas que vivem uma vida de oração, pessoas espirituais, pessoas de visão, aquelas pessoas que quando estamos diante de desafios, de afrontas, aquelas pessoas que quando nós estamos diante de lutas, elas têm uma palavra de Deus para confortar os nossos corações. Aquelas pessoas têm uma palavra para dizer: a tua fé jamais poderá ser abalada. Aquelas pessoas que dizem para você: olha, o problema parece que é grande, mas olha um pouquinho além desse problema, diante dessa dificuldade, você serve um Deus muito maior do que esse problema e essas dificuldades. Quando nós temos esses amigos perto de nós, a nossa fé cresce. A nossa fé parece que aumenta, porque nós buscamos, muitas das vezes, força da onde não temos. A graça de Deus, ela vem ao nosso encontro, porque tem pessoas espirituais perto de nós dizendo: vai dar certo, a vitória é certa, não temas, porque o milagre vai acontecer. É muito importante do que você ter pessoas do teu lado dizendo: não tem mais jeito mesmo, esse problema não vai ter solução, é melhor você se entregar, é melhor você parar com tudo isso, é melhor você dar um adeus a essa tua esperança, é melhor você entregar logo o que você tem, daqui é para pior a sua situação. Esse tipo de pessoas que não tem Deus, que não tem esperança, que não tem fé, só consegue palpar aquilo que está vivendo. Nós temos que pedir a Deus que se afaste de nós esse tipo de pessoas, mas coloque perto de nós homens, mulheres abençoadas,
que tem palavras de fé, de esperança para dar a todos nós. Pilatos, esse governador da Judéia, depara com a situação que ele tinha que fazer uma escolha. E ele não sabia como fazer essa escolha. Ele sabia quem era Jesus. Ele tinha plena consciência que Jesus estava sendo acusado. Ele sabia que Jesus não devia aquelas acusações. Mas para ficar bem com a multidão, ele preferiu transferir a sua decisão para a multidão. E a multidão disse, e ele perguntou para a multidão: o que farei de Jesus, o chamado Cristo? Você sabe que ele procurou de todas as formas um jeito de fazer a multidão mudar o pensamento. Quando ele viu que não tinha mais jeito, ele disse assim: olha, a lei faculta para mim, eu tenho uma escapatória. Eu posso soltar um preso e colocar no lugar de Jesus. Ninguém vai querer um preso, um ladrão na rua. Aí eu vou sair bem com a multidão, vou livrar Jesus dessa situação e vou resolver o meu problema. E ele mandou soltar o pior preso que havia. Assassino. Barrabás era um homem conhecido em toda a Judéia, em toda Jerusalém. Era um homem cruel, sanguinário. Ele disse: manda trazer Barrabás, porque quando eu colocar Barrabás do lado de Jesus, eu tenho certeza que a multidão vai dizer: é claro, deixa Barrabás preso, não queremos este homem no meio da sociedade, solte Jesus. Mas foi ao contrário. A multidão gritou mais forte: solte Barrabás e crucifica Jesus. Sabe, meus irmãos, há momentos que o ser humano, de todas as escolhas que ele faz, ele ainda pode consertar no meio do caminho alguns erros da vida. Todos nós, tentando acertar, erramos. Somos seres humanos. Fracassamos. Mas procuramos acertar no meio da caminhada. E com a graça de Deus, com a misericórdia de Deus, nós alcançamos a saída, o acerto dos nossos erros. Porém, tem uma coisa que eu e você jamais poderemos errar: é de deixar de escolher Jesus para ser o nosso Salvador. Tudo na vida, eu e você pode até errar nas escolhas, nas decisões, mas o ser humano jamais poderá deixar de escolher Jesus, de decidir por quem ele quer viver enquanto tiver vida. Se você deixar Jesus, você está dizendo: eu estou querendo a minha morte eterna. Eu estou abraçando a morte eterna. E nós precisamos entender, e nós conhecemos quem é Jesus. Tem muitas pessoas no nosso meio que conhecem quem é Jesus, o que Jesus faz na nossa vida, o que Jesus é capaz de fazer na nossa família, nos nossos negócios, e influenciado por algumas pessoas, preferem deixar as pessoas decidir o que queremos fazer com Jesus. Mas essa escolha é eu e você que precisa saber o que Jesus significa na minha vida.
quem é Jesus para você. Se Jesus realmente é o centro da sua vida, tudo que o ser humano precisa saber e abraçar é o Mestre Jesus. Meu irmão, com Jesus na vida, tudo pode vir sobre nós. Se Jesus estiver na sua vida, com certeza você vai ser sempre um vencedor, sempre um vitorioso. Com Jesus na nossa vida, levante o que se levantar, a tempestade que levantar, nós vamos ter a certeza, Jesus está no barco. O vento pode bater forte, ele na hora certa, ele vai se posicionar e vai dizer: mar se acalma, vento se acalma, e o barco vai continuar navegando. Mas tudo que precisamos é ele na nossa vida. Quantas pessoas tirando a vida, se suicidando, porque não tem Jesus na vida. Tem dinheiro, tem negócios, mas dentro da sua alma, do seu coração há um vazio, que o seu dinheiro, que os seus negócios, que os seus imóveis, que o seu emprego não preenche. Nada disso lhe satisfaz. E eles batem de um lado para o outro e jamais vai encontrar. Eu e você somos privilegiados. Nós somos pessoas felizes na terra, mesmo não tendo o que queremos ter, não alcançando aquilo que os nossos pensamentos muitas das vezes querem alcançar. Nós somos privilegiados porque temos Jesus na nossa vida. E quando o homem tem Jesus na vida, ele é o homem mais feliz da terra. Quando a mulher tem Jesus na sua vida, ela é a mulher mais feliz da terra. Nós somos as pessoas mais felizes da terra, porque escolhemos escolher Jesus para ser o centro da nossa vida. Quem sabe a multidão, quantos já colocaram na sua mente? Não compensa. Para que servir esse Deus? Para que isso? Todos os domingos na igreja? Durante a semana, adoração a esse Deus. Alguns dias que estive lá na Outra América, eu pude ver como o materialismo tomou conta daquela nação. O povo busca pelo poder aquisitivo. Se der tempo, vamos à igreja. Se sobrar tempo, vamos adorar a Deus. Apenas um culto na semana. E ainda muitos não vêm nesse culto. O seu Deus é as coisas da terra. O seu Deus é o dinheiro. O seu Deus é as necessidades da vida material. Mas eu quero pedir ao Espírito Santo que essa frieza espiritual não alcance o Brasil. Que essa frieza espiritual não toma conta da igreja brasileira. Mas que nós possamos cada dia mais ter sede e fome de Deus. Que cada dia mais nós possamos procurar viver uma vida mais perto de Deus. Que as coisas materiais da vida não possa ser o Deus da nossa vida. Que possa ser apenas algo abençoador para nós. Irmãos, as coisas materiais, elas precisam ser bênção na sua vida, mas não pode se tornar o Deus da sua vida. Quando Jesus disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os mal,
de todos os males. Ele está dizendo que muitas pessoas, o dinheiro, a riqueza, ocupa o lugar de Deus na sua vida. Então, quando nós olhamos para esse texto e nós começamos a ver um grande homem, um grande governador, não saber tomar uma decisão, nós precisamos olhar para nós e espelhar para muitos que já passaram nessa terra, tomaram decisões erradas, que somente a eternidade poderá dizer o final de tudo isso. Eu e você, quando escolhemos Jesus, nós estamos escolhendo a vida. Existe coisa mais preciosa na terra do que a vida? Existe coisa mais valiosa para você do que a tua vida? Não. Você vai visitar os hospitais, pessoas de todas as idades. Tudo que elas querem é continuar vivendo. Aqueles que podem, pagam os melhores médicos, têm os melhores remédios. E mesmo os que não podem, clamam por misericórdia, porque querem continuar vivendo. Porém, essa escolha de escolher Jesus é escolher vida. Todas as vezes que eu estou falando em Jesus, eu estou escolhendo vida. Estou escolhendo viver. E essa vida não é só aqui na terra. Irmão, se fosse só aqui na terra, estava fácil para todos nós resolver esse problema. Acabou, acabou. A terra vai consumir, vai virar em pó. Mas aí que se começa a vida. Quando nós tombamos nessa terra, aí se começa a verdadeira vida. E quando eu escolho Jesus, eu estou dizendo, eu quero escolher vida. Não somente essa vida passageira, eu quero escolher a vida eterna. Aonde eu vou passar a vida eterna? Essa decisão, todo ser humano jamais poderá delegar à multidão. Jamais poderá delegar a alguém, decidir aonde você vai viver a eternidade. É você que tem que decidir aonde nós vamos viver a eternidade. Vamos viver perto de Deus ou longe de Deus? Vamos viver uma eternidade e entrar num túnel que não tem volta. Porque depois que partimos daqui, nós entramos nesse túnel. E aí vamos estar no paraíso eterno. Ou estaremos na perdição eterna. Não tem uma terceira oportunidade. É aqui que nós temos que fazer a decisão certa. A escolha certa. Sabe, os levitas, quando eu vejo adorando a Deus, vocês músicos, que pagam um preço, vocês podem ter certeza de uma coisa: vocês estão adorando a esse Deus. E todas as vezes que vocês se dedicam a adorar esse Deus, vocês estão dizendo para Deus: Deus, eu escolhi a vida. Eu escolhi te servir porque eu escolhi a vida. Eu quero continuar perto da vida. Eu não fiz contrato com a morte. Obreiros, nós não fizemos contrato com a morte. Igreja do Senhor, nós não temos negócio com a morte. O nosso negócio é com a vida. Se temos negócio com a vida, o dono da vida é Ele.
A eternidade certa é com Ele. Por isso não adianta transferir a multidão, lavar as mãos e dizer: sou inocente, não quero esse negócio, isso vamos deixar para mais tarde, sou muito novo, isso é para as pessoas mais idosas. Não, a vida é para hoje. Eu tenho que escolher hoje, eu tenho que abraçar Jesus hoje, eu tenho que viver com Jesus hoje. Amanhã eu não sei o meu amanhã, eu não sei o meu depois do amanhã. Eu tenho que estar preparado hoje, porque a vida é a coisa mais preciosa que um ser humano pode adquirir. Nada vai pagar a minha vida. Por isso você luta pela sua vida. Por isso as pessoas lutam para continuar vivendo. Vendem carro, vendem casa, custe o que custar. Elas dizem: venda, depois eu tendo saúde, eu vou conquistar tudo novamente. Não é assim? Na hora da doença, na hora das enfermidades. Lute pela tua vida. E essa vida chama-se Jesus. Nada poderá ser substituída, nada poderá ser trocada, nada poderá ser negociada. Para isso, Ele morreu por mim e por você. Por isso, numa noite como essa, nós estamos aqui fazendo isso, relembrando do seu sacrifício. O valor, o preço que Ele pagou, jamais eu e você poderia pagar. Somente Ele deu a sua vida para que eu e você pudesse ter vida. O único que deu a sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Porque é o único que saiu da glória e voltou para lá. É o único que conhece o que é eternidade. Ele já existia antes do que a eternidade. Então, o único que pode garantir vida. A única coisa que pode dar água é quando você encontra uma fonte de água, não é? A fonte geradora de água, ela abastece a necessidade das pessoas, porque ela é fonte, ela é uma mina de água. Jesus é a fonte da vida. Ele é a vida. Por isso, meus irmãos, no mundo que nós estamos vivendo, nas horas difíceis, eu vou dizer uma coisa aqui. Não vale a pena o errado. O errado é passageiro. Sofra, mas faz a coisa certa. Você fazendo as coisas certas, com certeza você terá a proteção de Deus. Com certeza a misericórdia de Deus estará sobre a sua vida. Não deixa os outros tentar te iludir a fazer as coisas erradas, a tomar decisões por você. Não. Faça as coisas certas. Vivemos numa cidade propícia a levar, principalmente, até alguns anos atrás, eram muito jovens que estavam entrando no mundo dos vícios, das drogas, do tráfico. Mas, lamentavelmente, não é só os jovens.
Você vai lá no cadeião, você vê senhoras de média idade, idade avançada, senhores de média idade, idade avançada. As pessoas são influenciadas a muitas das vezes fazer as coisas erradas, que não valem a pena. Não compensa, o crime não compensa, as coisas erradas não compensam. Viva o pouco, mas o pouco com Deus. Viva com pouco, porque esse pouco Deus vai fazer grande. Vai prosperar na sua vida. E você vai continuar sendo uma pessoa alegre e feliz na terra. Porque Jesus proporciona isso para eu e para você. Uma vida de alegria. Tudo que Deus quer para nós é termos uma vida de alegria. É viver uma vida de paz. Uma vida de regozijo diante dele. Queridos, a cruz garantiu para nós a vida. E é com ela que nós vamos tombar nessa terra e continuar vivendo para Deus. Por isso, guarda nessa noite o melhor, a coisa mais valiosa que você tem. Valorize ela cada dia mais, a tua vida. E não somente a vida aqui na terra, mas a vida verdadeira, a vida eterna, que se chama Jesus. Que o Espírito Santo nessas últimas horas venha cada dia mais, cada hora mais, cada momento mais, alertar a minha consciência, despertar a minha consciência, a fazer eu entender no meu coração que tudo que eu preciso fazer é continuar vivendo com Ele. Sem Ele não vamos em lugar nenhum, mas com Ele cada dia mais vamos marchar e vamos caminhar o caminho da vitória, o caminho da bênção. Aproveito até esse momento, irmãos. Nós, quando estamos contemplando, assistindo os jornais, e você vê falar em política, parece que o brasileiro desacreditou disso, porque é tanta corrupção, tantas coisas erradas. Mas as coisas erradas, irmãos, muitas das vezes, é a ausência das pessoas certas no lugar certo. Às vezes nós reclamamos tanto de tanta corrupção, mas colocamos na hora certa de colocar as pessoas certas, nós nos deixamos ir pelas multidões, e as multidões tomam as decisões, e aí nós sofremos. Está chegando nos próximos meses o momento de cada um de nós fazer o papel de cidadão, de cidadania, onde nós vamos eleger os futuros governantes da nossa cidade, os nossos vereadores. E a igreja do Senhor precisa pedir a Deus sabedoria, irmãos. Pedir a Deus graça. Nós temos aí muitos irmãos que já se colocaram o nome para ser apreciados, são pré-candidatos. Na hora certa eu vou chamar todos aqui e nós vamos orar por eles. Vou apresentar a igreja para que os irmãos... Irmãos, se você tiver que dar o seu voto, dê para um irmão da sua igreja. Não dê para o ímpio lá fora, não. Vamos procurar colocar as pessoas certas no lugar certo. Porque pelo menos tem temor de Deus. Nós estamos muitas das vezes dando os nossos votos para os macumbeiros, feiticeiros, as pessoas que trabalham contra Deus, contra a igreja, contra o povo de Deus. Então, meu querido, se é para votar e precisamos votar, vamos votar nos nossos irmãos, nas pessoas que vão estar ali
e que tem temor de Deus. Sabemos que não é fácil, sabemos que é momentos difíceis, é uma luta, é uma guerra quando chega lá. Mas se tiver pessoas lá que temem a Deus, que tem o temor do Senhor, com certeza muitas coisas vão começar a melhorar e mudar. Eu gostaria de orar pela igreja agora.